Uma boa noite a todos, saúde e paz. Vamos começar nosso Boa noite, saúde e paz. Boa noite. Itinerários formativos sobre a vida e espiritualidade do Beato Padre Eustáquio. Gostaria de acolher todas as pessoas que participam aqui conosco. Nós temos pessoas de vários lugares, tem o pessoal do Triângulo Mineiro, pessoas de Patrocínio, Estrela do Sul, muita gente de Belo Horizonte, Poá, em São Paulo, e várias outras localidades onde a devoção ao Beato Padre Eustáquio continua viva e inspirando cada vez mais as pessoas nessa missão de levar a saúde e paz através do testemunho do Beato Padre Eustáquio. Então, gostaria já de dar as boas-vindas, em nome, inclusive, do Padre Vinícius, que está numa celebração, daqui a pouco ele vai ingressar aqui na reunião também. E, de início, nós desejamos saúde e paz a todos. Nessa mesa de abertura, nós queríamos rememorar um pouco da nossa história enquanto simpósio da saúde e da paz, enquanto simpósio para pensar a história do Beato Padre Eustáquio. E para isso nós convidamos o professor Roberley Panasevski, que é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O professor Roberley nos ajudou a montar o simpósio do ano passado, uma figura central aí no pontapé inicial desse processo de pesquisa, estudo e partilha a partir desse lema tão inspirador do Padre Eustáquio, que é saúde e paz, e a partir dessa figura que é o Beato Padre Eustáquio, a nossa devoção que nos une e que nos faz encontrar aqui nessa noite. Gostaria, então, de chamar o professor Roberley para que ele nos dissesse, para que ele nos falasse um pouco dessa experiência do simpósio do ano passado, para que, a partir disso, nós tomássemos o caminho e seguíssemos nessa experiência do simpósio 2026. Professor Roberley, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro, boa noite a todos, a todas, e saúde e paz, né? Saúde e paz aí para todos nós, que é o que mais precisamos, não é isso? Primeiramente, muito obrigado, Leandro e o Padre Vinícius, né? Você transmite a ele aí os meus agradecimentos pelo convite, por estar aqui. Realmente, o ano passado foi um encontro muito bom, né? Muito gostoso, não sei quantos que estão aqui que conseguiram e puderam participar, mas foi o primeiro, né, simpósio internacional, tinha muitos membros, inclusive, né, de várias partes do Brasil, do mundo, aí, por causa da chegada, né, do centenário da chegada do Padre Eustáquio. Então, estavam com várias reuniões da congregação e foi muito bom, né, a presença deles, a participação, a partilha, né, que aí realmente teve um caráter muito, não só internacional, mas muito de congregação também, né. E ele aconteceu em dois momentos, né? Ele aconteceu de manhã na universidade, na PUC Minas, e à noite no Teatro Padre Eustáquio, aí, né, no bairro, na igreja Padre Eustáquio. Então foram momentos, né, muito, muito bonitos e muito interessantes. De manhã teve um caráter, vamos dizer assim, mais uma perspectiva um pouco mais científica, né, das reflexões de estudo, porque inclusive convidamos, né, professores do departamento da PUC Minas, mas também de outros cantos aqui do Brasil, né, inclusive do mundo, né, vários também da congregação puderam falar lá, né. E à noite tivemos uma presença não menos científica, mas com um cunho mais voltado para a pastoral, né, porque o que muda na prática é muito mais a questão da linguagem e de metodologia do que de conteúdos, né. Os conteúdos são falados, né, na teologia pastoral, como são falados nas ciências da religião, na sociologia, na história, em qualquer área, né. Agora, a maneira de falar, né, no campo científico tem uma estrutura diferente, uma metodologia, e no campo pastoral tem outro. Quer dizer, não é uma melhor do que a outra, mas são só diferentes. E, aliás, isso é uma coisa fundamental nos dias de hoje, né. A gente trabalha muito com o conceito de tolerância, e a gente tem percebido muitas intolerâncias, né, na sociedade. E o que é tolerância? É exatamente aprender a conviver com o diferente e com as diferenças. Então, a diferença não é ser maior ou menor, a diferença é
é algo que um tem de um jeito, o outro tem de outro, e a gente tem que aprender a conviver. Como as cores, né? Tem a cor verde, amarela, vermelha, preta, branca, ou seja, as cores são diferentes, né? E são bonitas, e é importante que sejam, né, diferentes exatamente para dar a beleza, inclusive do arco-íris, né? Que a beleza está exatamente na distinção das cores, senão nem a gente não perceberia o arco-íris, né? Se fosse só de uma cor. Então é isso, sabe? E o simpósio, o ano passado, ele teve 3 momentos, né? Tanto na universidade quanto na paróquia, né, do Padre Eustáquio. E agora nós estamos organizando o livro também nessa mesma perspectiva. Na realidade, o livro já está organizado, já está pronto. A gente está só esperando algumas formatações finais para a gente poder já encaminhar para a editora Paulus, né, para fazer aí a editoração final, né, e a impressão e a publicação. A expectativa é que fique pronto para 30 de agosto, não é isso, Leandro? A perspectiva, pelo menos a nossa intenção, né, é muito nessa perspectiva aí. Que aí, exatamente, né, seja uma forma da gente também homenagear, né, Padre Eustáquio aí por toda gratidão, né, para o Padre Eustáquio por tantas bênçãos, né, e vamos dizer assim, e afetuosidade que ele trouxe, né, para o povo brasileiro. Então, nessa perspectiva, eu falo dos 3 momentos, rapidamente, né, Leandro? Os 3 momentos aqui que nós tivemos durante o simpósio do ano passado e que está também, vocês vão perceber, na organização do livro. No primeiro momento, teve uma discussão mais voltada à memória do Padre Eustáquio e à trajetória dele, né? Saída da Holanda, chegada no Brasil, as passagens que ele teve aqui no Brasil, em vários lugares. Então, toda a procura, né, que o Padre Eustáquio também despertou, o estilo dele. Quem esteve também no teatro ano passado pôde perceber vários depoimentos, né? As pessoas falando de vários lugares do Brasil, né? Falando, dando depoimento, né, dos pais, avós, né? Falando como que presenciaram, né, o Padre Eustáquio, como é que foi muito bonita, né, a presença dele no meio das pessoas. Então, esse primeiro momento nós trazemos, né, a memória, por quê? Porque a memória é fundamental, né? Ela é uma permanência histórica, né, de pessoas afetuosas, pessoas importantes, pessoas que nos mostram caminhos, né, e nos dão esperanças para novas perspectivas. Então, é fundamental que a gente mantenha viva a nossa memória histórica, né, exatamente pela permanência simbólica. O segundo momento foi o tema da saúde e do cuidado. Ele falava, né, saúde para o corpo, né? E é isso, é saúde para a vida, né? Sem saúde a gente não consegue avançar em nada, né? Quando a gente está sentindo dor, né, dá um desânimo para tudo, não é isso? A gente perde a expectativa, perde toda a vontade, né, de fazer alguma coisa diferente. Então, a saúde para o corpo, como ele dizia, é realmente algo fundamental para a gente, vamos dizer assim, avançar, né, nas descobertas, avançar nas coisas boas, nas conquistas da vida. E a ideia do cuidado, né? E o cuidado em todo sentido, o cuidado não é no sofrimento somente. É verdade, tem que ter cuidado, né? A pessoa que está ou está mais velha, ou está doente, né? Ela precisa, ou uma criança, precisa realmente do cuidado, ele é fundamental. Mas mais do que nessas situações, o cuidado é para o dia a dia. Aprender a ser afetuoso, isso é fundamental, né? Então, isso é ter saúde, isso é cuidar das pessoas, né? E às vezes a gente é muito afetuoso e muito cuidadoso com as pessoas distantes da gente, né? Muito educado, né, com as pessoas que a gente conhece pouco ou encontra pouco. E as pessoas que a gente convive no dia a dia, a gente não é tão educado e não é tão cuidadoso, né? Sobretudo familiares, né? Que a gente está convivendo todo dia, a gente fala assim, não, a pessoa me perdoa, né? Peço desculpas e está tudo bem. A questão não é pedir desculpas, acho que a questão é mudar o comportamento. A questão é ser diferente. Ou seja, e aí eu vou para o terceiro ponto do Congresso, que é também o lema do Padre Eustáquio, a paz, né? Porque é saúde para o corpo e paz para a alma, né?
Então, cuidar das pessoas é transmitir paz. Como dizia lá São Francisco de Assis, né? Ser instrumentos de paz. Lembra da música dele? Que nós todos sejamos instrumentos de paz aonde a gente estiver. Então, isso é despertar a saúde, isso é desenvolver o afeto, é cuidar das pessoas, sobretudo que estão próximas, né? Marido, mulher, filhos, amigos, irmãos, gente que a gente convive no dia a dia, né? Então, isso é fundamental, é ser instrumento de paz para as pessoas com quem a gente convive. E a espiritualidade, né, que está ligada à paz, que nós também conversamos no simpósio, é um ponto fundamental, porque a espiritualidade está ligada ao sentido. Então, quanto mais a gente desenvolver a nossa espiritualidade, muito mais a gente desenvolve o sentido para a vida. Por isso, saúde e paz. Saúde para a vida e paz para o espírito significa que você tenha muito mais sentido da vida, né, e que você construa uma vida com mais sentido. Isso é desenvolver a espiritualidade. Enquanto religiosidade está mais ligada às experiências de oração vindas de uma tradição religiosa, a espiritualidade é a contemplação que a gente tem de o transcendente, de algo maior que dá o sentido para a vida, independente de questão religiosa. A espiritualidade ela nos abre, né, para o sentido maior da vida. Mesmo quem não tem religião, mesmo quem não acredita em Deus, ele tem espiritualidade, porque a espiritualidade é a busca do sentido. Toda pessoa tem espiritualidade, desenvolve a espiritualidade, porque ela busca um sentido maior. E várias pessoas, ao buscar esse sentido maior, encontram Deus, né? Encontra o transcendente, encontra esse amor maior que dá plenitude, né? Que dá planificação para a vida das pessoas. Então, esses 3 momentos, né, foram fundamentais na realização do simpósio do ano passado, né, tanto a dimensão da memória e trajetória, quanto saúde e cuidado, quanto o terceiro momento, paz, espiritualidade e diálogo, né, o diálogo entre tradições, inclusive, né, fizemos essa experiência, né, diálogo entre tradições religiosas, né, na última mesa lá desse terceiro momento. Então, foi uma experiência muito bonita, né, e no teatro, a mesma coisa, né? Se repercutiu, né, esses 3 momentos dentro do teatro, tanto de manhã quanto à noite, como eu dizia, a estrutura foi a mesma, a perspectiva é a mesma, só as maneiras, né, a forma de trabalhar, de discutir é que foi um pouco diferente. E tivemos a parceria com o grupo da saúde da PUC Minas, e foi muito interessante, porque os estudantes estiveram lá também, né, das várias áreas da saúde da PUC Minas, da fisioterapia, da fono, odontologia, ciências biológicas, foram várias, né, farmácia, inclusive a professora, né, Marina escreveu, né, um texto sobre a questão das plantas, né, as plantas que Padre Eustáquio também gostava, né, e ela fez um trabalho muito bonito, né, Leandro? Pesquisou aí no museu e tal, e escreveu o texto sobre essa questão das plantas, e vocês logo terão oportunidade também de ler esse texto que a professora se debruçou um tempo aí, né, para pesquisar e para escrever e transmitir isso para a gente. Então, fica aí um gostinho de quero mais, né, do simpósio do ano passado, na memória do livro que logo vai estar às mãos de vocês. E no momento agora é o segundo simpósio, né, que é a ideia da espiritualidade, né, também, que é um foco que se mantém, né, o estudo, a espiritualidade, saúde e paz, são reflexões que a gente tem que estar sempre fazendo na vida da gente, né? Para quê? Para exatamente ter um sentido maior para a vida, para as coisas que a gente faz, para os relacionamentos, para o trabalho, né? Para tudo que a gente faz na vida, né? Tudo tem que ter muito sentido. E a espiritualidade é isso, é buscar cada vez mais uma realização, né, para as coisas que a gente está fazendo. No mais, desejo a vocês aí um bom simpósio, um bom segundo simpósio, né? E que Padre Eustáquio e o lema Saúde e Paz ajude, né, a novas descobertas da vida dele e das próprias vidas de cada um, né, no encontro com a vida dele. Muito obrigado aí, Leandro, pelo convite. Dê um abraço também ao Padre Vinícius, a todos da congregação, e abraços a todos a vocês aqui, e desejo um bom evento. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, todo o nosso reconhecimento
por ter toda a sua ajuda, né, nesse caminho que nós temos feito de aprofundar as pesquisas, de abrir mais horizontes a partir da espiritualidade do Padre Eustáquio. Bom, nós iremos seguindo, então. Oi. Pedir licença, que daqui a pouco eu vou sair, porque eu tenho aula às 8 horas, online também, então eu vou ficar mais um minutinho e daqui a pouco eu vou sair, tá? Certo, professor, fica à vontade. Bom, eu gostaria de começar passando um pouco do nosso cronograma de trabalho que nós teremos aí até o final de julho. Antes disso, só para algumas pessoas talvez não me conheçam, meu nome é Leandro, trabalho aqui no Museu do Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, aqui onde nós guardamos o acervo ligado ao Beato Padre Eustáquio, de escritos, de cartas, os objetos pessoais que pertenceram ao Padre Eustáquio. É por aqui também que nós realizamos as pesquisas, organizamos a história, pensamos a espiritualidade. Então, eu, aqui, junto com o Padre Vinícius e com a Sandra, com toda a equipe da Ação Social, nós desenvolvemos esse trabalho no que nós chamamos de causa de canonização do Beato Padre Eustáquio. Todo o trabalho de divulgação que acontece pelo canal, pelo Instagram, pelo site do Padre Eustáquio, é um conjunto de pessoas que trabalham em prol desta causa de investigar os milagres, de divulgar o Beato Padre Eustáquio, de fazer com que ele seja cada vez mais conhecido, que a devoção cresça, de apoiar as comunidades, de incentivar uma investigação profunda dessa história e dessa espiritualidade. Então, é daqui do museu que eu tenho falado, aqui nesse momento, e gostaria de início que nós passássemos rapidamente por um roteiro, um cronograma do programa do curso, para entendermos bem qual é o nosso caminho até o final de julho. Antes disso, eu não poderia começar de outra forma, a não ser fazendo uma homenagem ao grande Padre Sérgio, né, que nos deixou no dia de ontem. O Padre Sérgio foi muito importante nesse processo todo da canonização do Beato Padre Eustáquio. Hoje nós começaríamos na Holanda, mas poderíamos também começar com o grande momento da beatificação do Padre Eustáquio, né, que ocorreu aqui em Belo Horizonte em 2006. E Padre Sérgio teve um papel fundamental em todo esse processo, uma vez que Padre Sérgio encaminha o milagre, ou começa a investigação do milagre que serviu para a beatificação do Padre Eustáquio. Então nós colocamos aqui um vídeo bem curtinho, onde o Padre Sérgio conta esse processo todo, e que sirva também como homenagem do nosso reconhecimento quanto causa de canonização, por tudo que o Padre Sérgio contribuiu para que hoje possamos chamar o Beato Padre Eustáquio com esse título bem-aventurado. Então nós temos um vídeo curtinho. Sou Padre Sérgio Stein, religioso da Congregação dos Sagrados Corações, e tenho a alegria de poder partilhar um pouco da minha experiência em torno a todo o processo que aconteceu antes da beatificação do Padre Eustáquio e mesmo durante ou pós a beatificação. Fui liberado pela congregação, pela minha província, para estudar em Roma, fazer meu mestrado em Teologia Espiritual no ano de 89 a 91. E lá no transcorrer do curso foi surgindo a ideia de eu fazer a minha tese em torno ao Padre Eustáquio. E aí eu fui entrando dentro dos arquivos que estão na Casa Geral, sob responsabilidade do postulador geral, que na época era o Padre Ángel Lucas. Ele então me foi fornecendo todo o material que aí ele dispunha de todos os trabalhos, todas as pesquisas feitas até então a respeito da vida do Padre Eustáquio. E aí eu fui adentrando cada vez mais e tomando gosto realmente pela vida do Padre Eustáquio. Depois também tive a oportunidade de ir na Holanda para conhecer mais de perto as origens dele, onde ele nasceu, onde foi batizado, onde celebrou a primeira missa, etc., para cada vez poder realmente
tomar consciência da vida do Padre Eustáquio e também me fazer cada vez mais consciente da importância dele na vida da congregação, na vida da igreja. E aí eu terminei minha tese, terminei o curso, em 91 retornei ao Brasil e fui para aquilo pelo qual eu tinha sido enviado pela província, ou seja, me preparar melhor para o serviço de formador na Casa do Postulantado, então, em Campinas, São Paulo. Lá eu fiquei até janeiro de 95, quando eu fui eleito superior provincial, então eu tinha 39 anos, e claro, tive que vir para Belo Horizonte, onde é a nossa casa-mãe, a casa provincial. Vindo aqui, depois de alguns meses, eu conversei com o padre Walter Donati, que na época era o vice-postulador. Então eu fiz 2 perguntas para o padre Walter Donati, porque me inquietava um pouco que a causa do padre Eustáquio estava assim um pouco faltando um input maior, né? E fiz as 2 perguntas para ele, dizendo: Padre Walter, você acredita em algum milagre por intercessão do Padre Eustáquio? E ele: claro, padre, imagina, nós temos uma porção de graças, narrações de graças, etc. E depois eu fiz a segunda pergunta: qual delas que você acredita que realmente tenha toda uma base, uma fundamentação para que possa ser reconhecido como um possível milagre por intercessão do Padre Eustáquio? Aí diz ele: sim, do Padre Gonçalo Belém. E aí eu pedi para ele: então você marca, por favor, um encontro na próxima semana para que eu e você possamos ir lá conversar com o Padre Belém? E assim foi feito. E aí começamos a conversar, e ele falava e chorava, falava e chorava. Por quê? Porque ele se dizia não digno de ter sido agraciado da forma que foi, entende? Por intercessão do Padre Eustáquio. E tinha certeza disso. Por quê? Porque havia sido feito novena, um grupo da paróquia havia feito novena, ele mesmo havia participado desta novena, pedindo realmente pelo Padre Eustáquio. Ele tinha assim uma confiança e uma fé muito grande. Já visto que na cabeceira da cama dele tinha um grande quadro do Padre Eustáquio. Depois de nós conversarmos, aí ele pediu licença, foi ao seu quarto e retornou com um envelope grande e entregou para mim. E disse: padre, aí você tem um material tão necessário para a gente poder dar prosseguimento a tudo aquilo que possa encaminhar ao possível reconhecimento de um milagre. Aí dentro tinha, salvo engano, 16 testemunhas que o padre Alfredo, antigo vice-postulador, havia deixado na paróquia para essas pessoas darem o seu testemunho. Havia também testemunho de médicos, havia exames laboratoriais, ou seja, todo um material aí. E aí nós começamos a trabalhar mais, ver o que precisávamos para encaminhar tudo isto à congregação da Casa do Santo. Pois bem, então aí nós temos um pouco desse papel que o Padre Sérgio desempenhou na beatificação do Beato Padre Eustáquio. O vídeo tem um vídeo ainda maior, você pode encontrar no canal do Beato Padre Eustáquio, onde ele conta todo o desdobramento desse primeiro passo que ele dá. Então, toda a nossa gratidão ao Padre Sérgio, que Deus o acolha e o recompense por todo o serviço que foi por ele prestado. Muito bem. Terminada essa parte das apresentações, das nossas homenagens ao Padre Sérgio, da recapitulação do simpósio, gostaria de mostrar para vocês aqui, vocês já receberam essa programação, só retomar um pouquinho o que vai ser o nosso curso, nosso itinerário formativo da história do Beato Padre Eustáquio. Então, hoje, no dia 3, que nós estamos dando início, nós aprenderemos, compartilharemos um pouco sobre a família do Beato Padre Eustáquio, o nascimento do Beato Padre Eustáquio, a região onde ele nasceu, e a congregação dos Sagrados Corações, que é a família religiosa do Beato Padre Eustáquio, no qual ele consagrou sua vida. Então,
No nosso encontro de hoje, nós passaremos pela família, pela congregação, pela figura de São Damião de Molokai, que é uma figura bastante importante aí em todo esse processo, e terminaremos o nosso encontro com a partida dos missionários para o Brasil. Então, hoje nós começaremos em 1890, com o nascimento do Padre Eustáquio, até 1925, quando o Padre Matias, Padre Eustáquio e Padre Gil partem da Holanda em direção ao Brasil. No dia 9/7, nós teremos um encontro sobre os primeiros anos de missão do Padre Eustáquio aqui no Brasil. Então, nós convidamos para esse encontro pessoas envolvidas lá nas comunidades, pessoas que conviveram, que ouviram milagres do Padre Eustáquio, pessoas da região de Romaria, onde ele permaneceu mais tempo, mas todas as cidades ali do entorno da cidade de Romaria, Antiga Água Suja, onde o Padre Eustáquio desenvolveu também seu trabalho pastoral. Então, nós terminaremos esse encontro na partida do Padre Eustáquio para a cidade de Poá. Né? Isso já vai acontecer, então, no dia 16/7, onde nós falaremos da fama de santidade do Padre Eustáquio. Nós conversaremos sobre os milagres, sobre as multidões, sobre a fama que o Padre Eustáquio alcançou na imprensa, e também sobre o que nós chamamos de uma missão itinerante. Os momentos em que o Padre Eustáquio era levado de um lado para o outro, de uma cidade para outra, e em todos os lugares se repetia as multidões atrás dos seus milagres, das suas orientações, do conselho, em busca do grande santo que havia sido construído ali, bastante mediatizado no tempo que esteve à frente da paróquia de Poá. Nisso nós chegamos em Patrocínio, né, que é o último destino ali antes de Biá, para depois vir para Belo Horizonte, onde o Padre Eustáquio experimenta também uma espiritualidade muito bonita no confessionário. Então, nós temos pessoas de Poá que vão nos ajudar esse dia, nós temos pessoas de Patrocínio que vai nos ajudar a entender essa história, para depois, no dia 23, pensarmos o Padre Eustáquio aqui em Belo Horizonte, né? Os seus últimos anos de apostolado, a sua morte, a veneração do povo belo-horizontino já no túmulo do Bonfim, a construção da Igreja dos Sagrados Corações, e no último encontro, no dia 30, que nós finalizamos todo esse itinerário, nós falaremos um pouco da história da causa de canonização, como que foi o passo a passo, quando foi aberto o processo, quando foram feitos os tribunais para fazer as entrevistas com as pessoas que conheceram o Padre Eustáquio, e também algumas perspectivas atuais, os projetos que a causa de canonização leva hoje, de pensarmos a causa de canonização além do estudo, da divulgação, mas também como um espaço onde a caridade ensinada pelo Padre Eustáquio continua viva e sendo levada para frente, né? Então, esse é o conjunto, nós começamos lá na Holanda, até terminarmos nos dias atuais, onde o Padre Vinícius, principalmente, vai nos ajudar a pensar, a compreender bem o estado atual do processo de canonização do Beato Padre Eustáquio. Então, desejo que tenhamos um bom encontro. No final de cada encontro, nós teremos um tempozinho para perguntas, para que possamos conversar um pouquinho. O Padre Vinícius logo chega. A estrutura básica eu vou mediar as informações, a história cronológica, e ao passo que vão aparecer assuntos mais específicos, como a história de Damião, outros casos de Poá, Patrocínio, Belo Horizonte, nós convidamos alguns participantes para vir trazer para nós, compartilhar sua experiência, sua devoção, a partir do seu lugar geográfico e devocional, diante de toda essa história do Beato Padre Eustáquio. Então, vamos seguindo. Nosso encontro de hoje é sobre a história do Padre Eustáquio nos seus primeiros anos ali no seu contexto familiar, além de todo o cenário que o Padre Eustáquio encontra nas suas primeiras áreas pastorais na Holanda, a figura de São Damião, a centralidade dos pais na experiência religiosa e de doação do Padre Eustáquio. Então, são vários temas que nós iremos abordar hoje a partir desse tempo que o Padre Eustáquio esteve na Holanda.
de 1890 até 1925. Pois bem, acredito que vocês já conseguem ver, embora seja um documento, muitos estejam usando pelo celular, eu coloquei destacado os assuntos principais que nós vamos abordar desses documentos. Para começar toda essa história, nós começamos pela certidão de nascimento do Beato Padre Eustáquio. Então aí nós temos uma cópia desse documento, onde nós temos o registro do Padre Eustáquio, que foi feito já lá no dia 3 de novembro de 1890. Então, seguindo essa história, eu coloquei mais detalhes de cada parte dessa certidão, para que a partir dela nós possamos fazer e reconstruir esse primeiro momento do lugar geográfico do Padre Eustáquio e da sua família. Pois bem, Padre Eustáquio nasceu no dia 3 de novembro de 1890. Então, na certidão, em holandês, nós podemos ver que começa dizendo que, ao terceiro dia de novembro, na cidade de Arle-Rixtel, Willem van Lieshout registrou Hubertus van Lieshout. Então, aqui nós temos um primeiro dado. Então, nossa história começa no dia 3 de novembro de 1890. Padre Eustáquio nasceu na cidade de Arle-Rixtel, na Holanda, né, na Brabância do Norte. Hoje o território lá ainda é conhecido como a Brabância do Norte, porque na história geográfica ali daquela região havia um grande reino que era dividido entre a Bélgica e a Holanda. Então, ali era um complexo todo da Brabância, e quando separa a Holanda da Bélgica, continua e permanece esse nome como a Brabância do Norte, por se tratar da parte da Holanda que está no sul. Padre Eustáquio nasce na região do sul da Holanda, que toca ali o norte da Bélgica. Em outra configuração, esse território inteiro era chamado de Brabância, com a divisão, continua sendo chamado de Brabância do Norte, mas agora pertencendo à Holanda. Então, Arle-Rixtel está nesse norte da Holanda, quase chegando ali na divisa com a Bélgica. Eu coloquei aí esse mapa para vocês perceberem de onde nós estamos falando, né? Aqui nós temos Arle-Rixtel, vocês conseguem ver a bolinha azul. Aqui é a cidade de Arle-Rixtel, e aqui Bickendonk, que é uma outra cidade muito importante também para a história, porque é nessa paróquia, na paróquia de São Miguel, que o Beato Padre Eustáquio vai ser batizado, inclusive no mesmo dia do seu nascimento. Assim que o pequeno Eustáquio nasce, a sua família já se encarrega de registrá-lo com o nome Hubertus e já levar ele aos sacramentos na paróquia de Bickendonk. Então, essa região é um conglomerado de pequenas vilas, e nessa época, Bickendonk, a paróquia São Miguel, era responsável paroquialmente, pastoralmente, pela região onde o Padre Eustáquio nasceu, que é Arle-Rixtel. Atualmente, são vários vilarejos que juntos compõem o município de Laberk, na Holanda. Então, continua nessa mesma estrutura de pequenos vilarejos aglomerados. Seguindo essa história, nós temos os pais do Padre Eustáquio. Aí onde está destacado, vocês conseguem perceber que é o pai do Padre Eustáquio que vai registrar, e o que segue no documento diz que Elizabeth van den Malenhof deu à luz a um menino, e o nome que eles decidem é Hubertus. Então, esse é o primeiro nome do Padre Eustáquio, é o registro ali do Padre Eustáquio de batismo, e, inclusive, nesse ambiente familiar, o Padre Eustáquio já tem um apelido, era chamado pelos irmãos de Ubi ou Hub, não ousaria dizer exatamente essa pronúncia holandesa, mas então para mostrar um pouco desse carinho familiar e de como
o Padre Eustáquio vive e forma seu carisma e espiritualidade logo aí nesses primeiros anos com essa família acolhedora e de muita fé. Seguindo aí, nós temos os pais do Beato Padre Eustáquio, Wilhelmus van Lieshout e Elisabeth von Mallehoff. Hoje nós costumamos chamar o pai do Padre Eustáquio de Senhor Guilherme, buscando aí uma tradução mais próxima de nós, né? E a Dona Elizabeth, nós mantemos assim como é a grafia do nome dela. E nos dois nós temos uma figura muito central naquilo que o Padre Eustáquio se tornaria depois no Brasil. É curioso pensar, né? E isso nós temos um texto do Padre Eustáquio que nos indica isso. O Padre Eustáquio escreve que todo santo nasce de uma mãe, todo santo nasce de uma família. E isso faz muito sentido nessa história, porque o perfil, falo perfil espiritual, perfil de caráter, perfil humano, que o Padre Eustáquio herdou e levou para toda a sua missão, muito tem a ver com aquilo que ele aprendeu com o pai e com a mãe ainda lá na Holanda. A entidade do Padre Eustáquio é principalmente ou fundamentalmente construída e aprendida a partir desse ambiente familiar que ele viveu nesses primeiros anos lá na Holanda. E isso quem nos conta são os irmãos do Padre Eustáquio, uma família bastante numerosa, né? Nós temos aí, dos 12 filhos, 4 religiosos, 3 irmãs e um padre. Então, por isso, nós conseguimos já compreender que a questão da fé, do amor aos Sagrados Corações e do cuidado com os pobres já era uma questão ensinada e vivenciada dentro da casa da família Lieshout. Então, seguindo, nós teremos um pouquinho desse contexto dos irmãos do Padre Eustáquio falando sobre ele. A partir disso, nós conseguiremos ver um pouquinho dessas características do Beato Padre Eustáquio que começaram a ser construídas ainda ali na família dele. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma dimensão visual, essa é a Capela de São Miguel, da paróquia de Binkendonk, onde ele foi batizado. Ainda hoje temos a pia batismal, onde Padre Eustáquio recebe os seus primeiros sacramentos, logo no dia em que nasci, né? Então, já havia uma preocupação de registro civil, mas também do senhor Guilherme e da Dona Elizabeth de já iniciar ali o pequeno Eustáquio no caminho da fé e no amor, né, derramado ali no sacramento do batismo. Seguindo, 5 anos, né, depois, essa é a foto mais antiga que nós temos do Padre Eustáquio hoje no nosso acervo. Aqui ele está no jardim de infância, com 5 anos de idade. Eu aumentei a foto aqui para que vocês pudessem ver, mas ele está exatamente aqui. Aqui ao lado nós temos as irmãs de Schindel, que não dá para vocês verem agora, mas são as irmãs que depois acolherão as próprias irmãs do Padre Eustáquio. Elas se tornam também irmãs dessa mesma congregação, que prestavam caridade diante de várias situações ali daquele povo, serviços educacionais e outros serviços que contavam com a ajuda dessas mulheres que consagravam sua vida e que inspiraram tanto as irmãs do Beato Padre Eustáquio, a ponto de 3 delas, irmã Pacífica, irmã Faustina e irmã Eustáquia, consagrarem suas vidas também nessa congregação. Então, o Padre Eustáquio já começa aí no jardim de infância, que curiosamente chamava São José. Desígnios de Deus, mas também que tem muito sentido nessa história do Beato Padre Eustáquio, porque a gente sabe que depois São José se torna uma figura muito importante na espiritualidade do Beato, como grande intercessor e o grande... 28 pessoas ao vivo no curso. E o grande santo que caminha com o Padre Eustáquio. O Padre Vinícius chegou. Bem-vindo, Padre. Oi. Que bom que o senhor chegou.
Continuando aqui, daqui a pouco o Padre Vinícius vai falar para a gente da história da congregação. Nós estamos falando desse percurso da família do Padre Eustáquio. Então, nessa família numerosa de vários religiosos, nós temos 3 irmãs: irmã Pacífica, irmã Faustina e irmã Eustáquia. Irmã Eustáquia consagra a sua vida a Deus na Congregação das Irmãs da Caridade de Schindel e troca seu nome para Eustáquia em homenagem ao seu irmão, em veneração a uma missão tão bonita que Eustáquio tinha assumido de sacerdote. Irmã Pacífica e irmã Faustina continuam a trocar cartas com o Padre Eustáquio durante toda a sua missão, o fortalecendo, o dando forças. E irmã Eustáquia, infelizmente, tem uma vida muito curta. Ela contrai uma enfermidade e morre nos seus 30 e poucos anos, mas deixa uma carta também que eu acho que sintetiza um pouco dessa relação desses irmãos. Ela manda para o Padre Eustáquio dizendo que morreria, mas continuaria a rezar por ele no céu, para que a missão dele continuasse aqui no Brasil a dar frutos importantes. Dona Adriana também, muito conhecida aqui dos devotos de Belo Horizonte, por muito tempo até ela continuou a nos visitar durante as festas do Padre Eustáquio, por diversas vezes, como uma presença familiar e próxima, que lembrava muitos o próprio Beato Padre Eustáquio. O Drick também foi um que esteve aqui no Brasil. De todos esses, só o Drick e a Dona Adriana que estiveram aqui. Drick esteve em ocasião da exumação em 1949. Dona Adriana veio outras vezes, né, nas festas do Padre Eustáquio. Então, nós temos aqui um grupo de irmãos que, quando não estavam consagrados a Deus através da vida religiosa, estiveram também muito próximos do Padre Eustáquio, dando todo o apoio, carinho e acolhida a esse irmão religioso que tanto orgulhou essa família. E é essa família que nos vai dizer também um pouquinho desse contexto familiar ali na casa dos Van Lieshout. Eu trouxe para vocês alguns depoimentos, porque ainda uma justificativa, um dos nossos objetivos é fazer com que esse curso consiga tornar o nosso acervo mais acessível, fazer com que as pessoas possam acompanhar e experimentar um pouco desse acervo e como que a espiritualidade e a história do Padre Eustáquio aparece a partir desses documentos. Eu vou ler o texto porque eu imagino que as pessoas com celular podem não conseguir enxergar. Então, um depoimento da irmã Pacífica, irmã do Beato Padre Eustáquio, dizendo um pouco como era a mãe deles ali na casa, na cidade de Arles. Então, ela diz o seguinte: nossa mãe era amante das flores. As primeiras e mais bonitas eram colocadas junto à imagem do Sagrado Coração. Ou então podíamos colocar as flores junto à pequena imagem de Maria. Em casa, havia uma grutinha de Nossa Senhora no quintal. Perto da igreja também havia uma grutinha. E mamãe dizia às crianças que também deviam rezar um pouco ali. Isso para nós compreendermos como que a Dona Elizabeth já introduz a devoção ao Sagrado Coração. Já ensina seus filhos a rezar. E todo esse carinho com o coração de Jesus depois volta várias vezes na história do Beato Padre Eustáquio, na sua experiência de doação. Essa devoção ao coração de Jesus ensinada pela Dona Elizabeth ao Beato Padre Eustáquio continuou a ressoar durante toda a sua vida. Inclusive, um dos textos bonitos da história do Padre Eustáquio é quando ele prega sobre o coração de Jesus e diz que quando ouviu Santa Margarida dizer que viu o coração de Jesus pedindo mais amor, ele próprio havia se tornado um mendigo de amor do coração de Jesus. E que durante toda a sua vida buscaria fazer que o coração de Jesus fosse mais amado. Buscar trazer pessoas para que cada vez mais o coração de Jesus fosse amado. Então, nesse início, nós já temos sinais de uma mãe que leva o Padre Eustáquio a essa devoção, que leva o Padre Eustáquio a cultivar uma experiência de oração no cotidiano, enquanto caminhavam, paravam diante das grutas e rezavam. Então, esse era o perfil espiritual da Dona Elizabeth e também do seu Guilherme, que também não coloquei aqui para vocês, mas nós temos um caso, por exemplo, da
quando o seu Guilherme estava para falecer, ele queria que os filhos por perto, mas dizia que se a superiora das irmãs não permitisse, ele preferia morrer sem ver as filhas freiras. Porque antes a obediência à igreja e aos superiores do que um acolhimento momentâneo ali para aquele pai. Então, o seu Guilherme era muito firme, de uma postura muito fiel à igreja e à obediência. E esse traço marca muito a experiência também do Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio, assim como o coração de Jesus, foi manso e obediente o tempo todo, durante toda a sua história. Então, isso vem da herança dessa família que o Padre Eustáquio foi criado. Aqui um segundo depoimento de uma outra irmã do Padre Eustáquio, que não ingressou na vida religiosa. E ela diz que nossa mãe fazia o bem de modo tão bondoso e piedoso, especialmente pelos pobres. Na maioria das vezes fazia isso discretamente, mas os outros acabavam percebendo porque nem sempre conseguia praticar a caridade em segredo. E também porque queria ensinar os filhos. Quando alguém dizia alguma coisa, que ela ajudava, assim, qualquer um que aparecesse, sua resposta era: talvez eu o tenha feito ao próprio Nosso Senhor. Então, Dona Elizabeth já era para o Padre Eustáquio um exemplo de caridade. E falo de um exemplo porque depois Dom Barreto vai dizer que o Padre Eustáquio pregava muito, principalmente pelo exemplo. E Dona Elizabeth parece ensinar isso para os filhos. Ao ajudar o pobre, ao ajudar quem tem fome, os filhos aprenderam o sentido e o amor da caridade, que vê no rosto do outro a figura do próprio Jesus. Então é nesse contexto familiar também que o grande Padre Eustáquio, depois inclusive chamado de pai da caridade, pai dos pobres, o valor da caridade e o sentido profundo de ver Nosso Senhor enquanto Cristo sofredor no rosto daqueles que precisam. Então, essa mãe tem muito sentido nessa santidade. Esse pai tem muito sentido na santidade do Padre Eustáquio. São eles que ensinam a devoção e a fidelidade. É na casa dos Van Lieshout que o Padre Eustáquio inicia o seu processo de virtude e de santidade. Seguindo aqui, em 1903, o Padre Eustáquio é enviado para a escola latina Guermet. Um padre orienta aos pais do Padre Eustáquio que enviassem ele para a escola. E essa escola tem um fator decisivo na história do Padre Eustáquio, porque, conforme diz uma outra irmã do Padre Eustáquio, Wilhelmina, foi lá que o Padre Eustáquio encontrou um livrinho sobre São Damião e ficou muito impressionado. São Damião entra nessa história agora como uma das grandes inspirações do Padre Eustáquio. O apóstolo dos leprosos, aquele que foi doar sua vida em favor daqueles que haviam sido esquecidos. Então, ao ler essa história, Eustáquio fica bastante impressionado, e nós convidamos um padre da Congregação dos Sagrados Corações, Padre Vanildo, acredito que ele já esteja aí. Oi, padre. Mais cedo ele tinha me avisado que eles estavam sem luz. Pode ser que eles encontraram alguma limitação. Deixa eu só passar aqui, para a gente entender isso aqui, enquanto o Padre Vanildo aparece. Para a gente ter ideia do tamanho dessa influência de Damião sobre a história do Beato Padre Eustáquio, é muito próximo à casa dele. Então, eu coloquei até no mapa para vocês compreenderem bem. São 133 quilômetros da cidade onde Eustáquio nasceu e da cidade onde São Damião nasceu. Oi. Olha o Vanildo aí. Padre Vanildo chegou? Pronto, tá me ouvindo? Pronto, sim. Padre, Tá. seja bem-vindo, padre.
Padre Vanildo é irmão de congregação do Beato Padre Eustáquio, da Congregação dos Sagrados Corações. Atualmente desenvolve seu trabalho na paróquia Santa Catalina de Sina, no Paraguai. Seja muito bem-vindo, padre. Eu havia feito uma breve introdução, somente mostrando que o Padre Eustáquio nasceu numa cidade muito próxima à cidade de onde nasceu São Damião de Molokai. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para contar um pouco para a gente sobre essa história desse grande missionário da congregação que inspirou o Padre Eustáquio. Eu estou acompanhando desde o início da transmissão, né? E quero agradecer o convite. Faz 6 dias que eu cheguei aqui no Paraguai. Fui enviado em missão para a paróquia Santa Catalina de Siena, em Fernando de la Mora, cá em Assunção. E recebi esse convite para estar falando sobre a figura de São Damião de Molokai, né? Eu estava naquele movimento de mudança, né? Só que eu não poderia deixar de dar essa humilde contribuição, porque São Damião sempre me tocou muito, sempre tocou muito a minha vida, a minha caminhada, a minha vocação, assim como tocou a vida de muitos religiosos, religiosas, padres, né? Bispos e leigos no segmento. Então agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre São Damião e tentando ligar aí como que ele influenciou o Beato Eustáquio e tantas outras pessoas que disseram sim a Deus, né, pela vocação. Então, São Damião de Molokai, o nosso grande ícone da Congregação dos Sagrados Corações, né? Damião era seu nome religioso. Mas antes de falar do santo, nós começamos falando do ponto de vista histórico, né? São Damião de Molokai, seu nome de batismo era José de Welster. Ele nasceu em Tremelo, na Bélgica, no dia 3 de janeiro de 1840. E morreu em Molokai, no arquipélago do Havaí, Estados Unidos, no dia 15 de abril de 1889. Religioso da Congregação dos Sagrados Corações. E sendo religioso, então, em um certo momento, quando ele entra no noviciado, ali já muda o nome e passa a recebe o nome religioso de Damião. O que Damião fez que mudou, entre aspas, o mundo? Quando nós falamos das grandes personalidades, né, de certa forma, essas grandes personalidades, elas mudam o mundo, porque elas tocam em pontos bem específicos no tempo e na história. O que Damião fez que mudou o mundo, que fez a diferença no mundo e fez a sua vida valer a pena? Ele entregou a sua vida cuidando dos rancenianos na ilha de Molokai. No ponto de vista da fé, como religioso, né, foi lá, movido por sua fé, pela obediência, pela missão, entregar a sua vida, viver a missão da congregação naquele lugar, no tempo e na história. No ponto de vista da humanidade, da história, ele foi um homem, um cidadão, que fez de sua vida um grande gesto de altruísmo, cuidando daquelas pessoas que lá padeciam. Ele teve uma coragem muito grande. E o seu gesto de ir para Molokai e ali compartilhar a sua vida com as pessoas e cuidar das pessoas chamou a atenção da humanidade. Por isso que depois ele é chamado também de herói da humanidade. Um gesto de heroísmo, de coragem. Hoje nós não falamos mais lepra. Lepra é um termo bem antigo, né? Desde o começo da história humana. Hoje falamos hanseníase. A hanseníase, que hoje nós chamamos, era chamada lepra, que era uma doença transmissível que trazia um grande sofrimento físico e onde o enfermo ele terminava totalmente desfigurado.
Ou seja, os mais graves que padeciam de hanseníase, de lepra, eles tomavam um aspecto repugnante. E pelo fato de ser uma doença transmissível, era uma doença que tinha um forte estigma na história. Ou seja, lá na antiguidade, os leprosos, eles eram, pelo fato da doença não ter cura e ser transmissível, eles eram retirados do convívio social, né? Ou seja, eram marginalizados, eram colocados à parte. Então, esse ponto histórico faz com que a lepra seja um estigma na história humana. E isso nós vemos na Bíblia, né? No tempo de Jesus, temos uma passagem bíblica de Jesus curando um leproso. No tempo de Jesus, o leproso, ele era isolado, não podia se aproximar de ninguém. E se o leproso passasse dos muros da cidade e ousasse entrar no convívio, ele era apedrejado, ele era morto. Então não se podia chegar perto do leproso. Quem dirá tocar? E no Evangelho, quando nós meditamos a palavra de Deus, o Evangelho, nós vemos Jesus curando o leproso. Ele toca no leproso e ali o leproso é purificado. Então, o contexto dessa doença é muito antiga. E já nas Sagradas Escrituras nós já podemos observar. Já no tempo de Jesus também, o leproso, como ele era tirado do convívio das pessoas e depois, ao longo dos séculos, né? Alguém que era infectado por essa doença já era considerado como um morto-vivo. Por quê? Pelo fato de não ter cura e ser retirado do meio social, era como se aquela pessoa já não existisse mais, né? Em um certo período também da história, na Idade Média, quando alguém descobrisse que a pessoa tinha a lepra, era feita até celebração de exéquia daquela pessoa ainda viva, porque já era considerado um morto. Então, pelo fato da doença não ter cura, as pessoas eram afastadas, retiradas do convívio social. E a situação não era diferente até o século XIX, que é o contexto onde está São Damião, no ano de 1800, nesse contexto do século XIX. Na ilha de Molokai, que pertence ao arquipélago do Havaí, isso também acontecia. Teve um grande surto de lepra, e os enfermos, eles eram retirados à força de suas famílias, do convívio social, e o rei, então, para tentar controlar esse surto, todos os doentes, todos os hansenianos, eram colocados na ilha de Molokai, uma grande ilha do arquipélago do Havaí, que tinha uma península e um isolamento natural. De modo que quem era colocado na ilha não conseguia sair de lá. Porque, por se tratar de uma península, uma ponta dava para o mar, a outra parte dava por um grande paredão de pedra. Então, aquela parte da ilha de Molokai se tornou um isolamento natural. Os doentes eram jogados naquela ilha à própria sorte. Então, mas antes de entrar nesse ponto da história de São Damião, lá na missão no Havaí, em Molokai, é importante a gente saber um pouco da história de São Damião. Antes dele ser religioso dos Sagrados Corações, é importante saber, ele veio de uma família católica fervorosa. Uma família católica fervorosa, belga, gente do campo, que trabalhava com a terra. E sua mãe o educou na fé. Ele teve uma base sólida da fé católica, sendo educado por sua mãe. Seus pais, né? Mas aqui se destaca muito a figura da mãe. Sua mãe o educou na fé, contando as histórias da vida dos santos, o heroísmo da vida dos santos, a entrega dos santos, santos e santas de Deus. Seu irmão Panfilho era religioso da Congregação dos Sagrados Corações, padre da nossa congregação. Diferente de Panfilho, que foi para o seminário para a vida religiosa dos Sagrados Corações, Damião é mandado para estudar
comércio. Seus pais queriam que ele fosse um comerciante. Então ele vai para a escola de comércio. Mas em seu coração ele já sentiu o chamado para a vida religiosa. Então conta na história de São Damião, no livro Nós os Leprosos, né? Quando ele era criança, brincando com seus irmãos, ele já brincava de ser monge, de ser eremita, né? Então, desde criança, já foi se formando no seu coração aquele desejo de ser religioso, de entregar a sua vida, consagrar a sua vida a Deus. Mas os seus pais o mandam para a escola de colégio, para a escola de comércio. E estando naquele internato, naquela cidade, estava tendo as santas missões, os missionários redentoristas, e ele estudando e participando das santas missões, ali numa pregação, ele sente novamente, muito forte no seu coração, o chamado à vida religiosa. Então ele escreve uma carta para os seus pais, ele sabia que seus pais queriam que ele estudasse comércio e seguisse a carreira de comerciante. Mas na carta ele de certa forma, pressiona seus pais, que ele não poderia deixar de atender o chamado de Deus. E diante desse apelo forte no seu coração, e com a bênção dos seus pais, então, ele deixa o estudo na escola de colégio e ingressa na congregação dos Sagrados Corações. Teve muitas dificuldades nos estudos, principalmente no latim, mas com a ajuda do seu irmão Panfilho, conseguiu concluir os estudos para se tornar, assim, sacerdote. A congregação estava num movimento de expansão missionária e enviando missionários para o arquipélago do Havaí. Se eu não me engano, foi a segunda leva de missionários, onde o seu irmão Panfilho seria enviado em missão. Mas antes de partir em missão, Padre Panfilho fica enfermo, não podendo partir. E Damião, num gesto de coragem e ousadia, pede ao superior, então, para ir na missão do Havaí, a leva de missionários, no lugar do seu irmão. E assim Damião chega no arquipélago do Havaí e Honolulu. Lá ele é ordenado sacerdote e começa a sua missão. Damião, então, vive a missão 15 anos na ilha de Puno. Ali exerce o seu ministério. E exercendo o ministério, ele percebe, então, o drama das famílias. A lepra se espalhando pelo arquipélago e, por não ter cura, os doentes, então, eram tirados à força de suas casas e colocados no navio e enviados para a ilha de Molokai. Isso gera um grande sofrimento na vida das pessoas, passando por essa situação terrível. A dor e o sofrimento da doença e, em consequência dessa enfermidade, serem tirados à força do convívio familiar e confinados numa ilha. A fé, a coragem e o espírito de renúncia que recebeu de seus pais na sólida formação católica foi o que moldou o seu caráter. Então, quando nós conhecemos a história, as origens de Damião, como que ele foi formado por sua família, educado na fé, aí nós passamos a entender da onde ele tirou tamanha coragem, tamanho espírito de renúncia para viver, partilhar a vida com os leprosos na colônia de Molokai. Foi dali que ele tirou essa força, dessa formação. Então, Damião, ele permanece 15 anos na ilha de Puno. Lá ele viu o início do surto de lepra. Os seus paroquianos sendo tirados e levados para a ilha de Molokai. E diante dessa situação, Monsenhor Maigret, o administrador, o vigário, o bispo da época, ele reúne com os padres e fala da necessidade de ter um padre que assumisse o pastoreio, a missão
naquela colônia de leprosos, mas ele não tinha coragem de mandar um padre em obediência para aquela ilha, porque ele sabia da questão da doença, do contágio, e que se alguém fosse para aquela ilha, algum sacerdote fosse para aquela ilha, seria contaminado pela lepra e ficaria doente. Então o bispo, ele apresenta a situação e conta com a boa vontade dos seus sacerdotes, né? Que alguém se oferecesse livremente, né, em solidariedade para ir para a ilha de Molokai. Então, diante de toda essa situação, Damião sente no coração esse apelo e decide, então, ir para a ilha de Molokai, ser o padre dos leprosos. E ele parte para a ilha já com aquela força, aquela vontade de ali entregar a sua vida e talvez não sair nunca mais dali, morrer e ser enterrado na ilha de Molokai. Ele também tinha consciência da gravidade que era essa doença. Ou seja, aqui também a gente destaca, né, esse realismo de Damião. Então, Damião se oferece para ir para a ilha de Molokai e vai determinado a morrer lá. E aí a gente destaca essa palavra, determinação. Em Molokai, tem um filme, né? Molokai, a Ilha Maldita, que é um filme bem famoso, que conta a história de Damião, que mostra o Damião chegando na ilha de Molokai, aquela colônia, os leprosos em situação de grande desespero e também de uma falta de humanidade muito grande, né? Porque os leprosos viviam em situações precárias, vivendo em choupanas de palha, né? Não tendo uma alimentação adequada, não tendo um tratamento adequado para as feridas, né? Damião, então, chega na ilha, cuida da igreja, arruma o templo. Na primeira noite não tinha uma casa paroquial para habitar, então ele dorme debaixo de um pé de árvore. E ali ele cuida da igreja, arruma, celebra a missa e anda pela ilha para conhecer as pessoas, conhecer os seus fiéis. E diante daquela situação, ele percebe que a sua missão ali estava para além do sacramental. Começa pelo sacramental, cuidando da igreja, cuidando da estrutura, celebrando a Santa Missa e dispersando os sacramentos, mas a sua missão ali estava para além do sacramental. Pedia cuidado com as pessoas, cuidado com a saúde dos leprosos, né? E ali, São Damião, então, Padre Damião, ele se faz tudo para todos. Então, cuidava da igreja, celebrava a missa, mas também, usando o seu conhecimento de marcenaria, de trabalhador do campo, de homem do campo, ele começa a construir as cabanas de madeira para os leprosos, constrói uma casa para as crianças, e ele descobre que os bebês que nasciam não nasciam infectados pela doença. Então ele constrói uma casa, separa as crianças e depois manda essas crianças para o Honolulu. Os leprosos morriam, ele mesmo fazia o caixão, ele mesmo cavava a sepultura e dava um sepultamento digno. O recomendado é que ele não se envolvesse tanto com os doentes para evitar um contágio prematuro, né? O recomendado é que ele não dividisse comida, que ele não ficasse muito tempo exposto em lugares fechados com os doentes. Damião, ele usava um cachimbo, fumava um cachimbo, para dar uma aliviada no mau cheiro das feridas abertas. E os leprosos, se sentindo atraídos pelo bom cheiro do tabaco, queriam também compartilhar do cachimbo. O recomendado era que não se compartilhasse nada de uso pessoal. Mas Damião, se fazendo próximo dos enfermos, ele divide o cachimbo, ele divide os biscoitos, ele divide a alimentação,
ele toca, ele se faz próximo, e é nessa proximidade que ele chega no coração das pessoas, dos leprosos, dos habitantes ali da ilha de Molokai. Foi assim que ele chegou no coração. E essa foi a chave para a missão, né? Essa foi a chave para a missão. E aqui eu lembro muito do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, quando fala da evangelização da igreja, ele fala dessa presença, ser presença, né? Damião, já no século XIX, na ilha de Molokai, foi uma presença plena, dividindo a vida com os leprosos. E foi assim que ele chegou no coração daquelas pessoas e evangelizou. Damião chega na ilha, arruma a igreja, cuida do templo, mas também cuidou do templo do Espírito Santo, que era cada pessoa. Com o seu cuidado de pastor, numa linguagem do evangelho, né? Cada ovelha, cada fiel era único, especial e insubstituível, né? Damião cuida do templo e Damião cuida do templo do Espírito Santo, que é o corpo das pessoas. E aqui a gente coloca, né, saúde e paz. Ele, na sua vivência missionária, já trazia isso muito forte, né? A saúde do corpo é a saúde da alma, né? Salvação do corpo é a salvação da alma. E uma parte muito comovente da história é quando ele descobre que também tinha se tornado leproso, que era ranceniano. Ele chega em casa, o irmão José Dalton prepara um escalda-pés, e ele, naquele cansaço, já põe o pé na bacia, e o irmão José Dalton fica assustado, porque ele ainda não tinha temperado, né? Não tinha colocado a água fria na água quente, a água estava fervendo, e Damião não tinha sentido. E é o primeiro sinal da doença, essa insensibilidade nas extremidades do corpo, né? Então, ele já não sentia mais nas pernas, e ali faz um teste com agulha, viu que estava insensível, suas pernas, e aí ele descobre que ele já estava leproso. E aí, no sermão, na missa, ele muda a sua linguagem e fala, nós, os leprosos. E ali todos souberam, o padre Damião é um de nós, é um leproso. Então, ele descobre a lepra e fala, nós, os leprosos. E ali é o ponto alto da sua missão, né? Realmente, uma missão encarnada. Viveu e partilhou a vida com as pessoas, em todos os sentidos, né? Damião, mesmo doente, ele não se deixa bater, continua sua missão, visitando os doentes, dando o sacramento, celebrando a missa, construindo, reformando as casas, as cabanas, construindo o hospital, claro. E a coragem de Damião de viver com os leprosos, naturalmente, chamou a atenção do mundo. Eu não tinha falado isso antes, né? Mas o gesto de Damião chama a atenção do mundo, de católicos e não católicos. Mandam para Molokai remédios, material para curativos, material para construir cabanas, madeira para construir cabanas, igrejas, material litúrgico, tudo porque as pessoas ficaram comovidas com o gesto de coragem de Damião de ir morar naquela ilha. Então, a atitude de Damião chama a atenção do mundo. E assim a vida dos leprosos foi se tornando a vida mais digna e mais confortável. Uma vez que aquela doença não tinha cura e todos os cuidados eram paliativos. São Damião, já no final da sua vida, o seu grande desejo é que viessem religiosas, freiras, para ajudar na missão. Ele tinha um grande zelo pelo sagrado e pela vida. Isso é muito bonito e muito profundo. Zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, né? Era um padre zeloso, cuidava, né? Para ter a Santa Missa,
tudo da melhor forma possível, mas zelo pela vida também, pela vida das pessoas. Isso é muito bonito e muito comovente, né? O cuidado com o corpo de Cristo na celebração da Santa Missa, no belo cálice, e o cuidado com o corpo de Cristo no corpo dos doentes, dos sofredores. Uma parte muito bonita da história de Damião é quando ele, ainda sozinho na ilha, ele precisava confessar. Ninguém podia sair daquela ilha. Se via um navio, descia com os doentes, mas nenhum doente podia subir no navio. Damião queria confessar. Qual que foi a saída que encontrou? Confessar num barco, falando com um padre que estava no navio. Essa cena é muito bonita. Quem não assistiu o filme, assista. É uma cena muito comovente da vida de Damião. Quer dizer, numa situação totalmente incomum, Damião, ele recebe o sacramento da penitência. E uma parte também da história que muito me toca, está no livro Damião o Leproso, que Damião, já acamado, já nos últimos momentos de sua vida, ele chama o irmão José Dalton e o outro padre que estava e pede que o padre dê uma atenção especial para um doente que estava na cabana tal, em tal lugar, e estava para morrer. Ou seja, chegando perto da sua morte, ele não pensava tanto em si, ele pensava nos outros, nos seus paroquianos, nos doentes que precisavam do consolo dos sacramentos. Então, essa entrega de Damião no cuidado com os doentes, né? Esquecendo de si mesmo e se entregando até o final, o testemunho de Damião chamou a atenção do mundo, né? E inspirou muitas pessoas a seguirem a vida religiosa. Inspirou o nosso querido Beato Eustáquio. E aí, quando nós conhecemos a história de Damião, nós entendemos a dedicação do Padre Eustáquio na missão, né? Tão bonito ver a história do Padre Eustáquio em Romaria, a dedicação, cuidando do corpo e cuidando da alma dos fiéis, né? Usando a medicina, as ervas medicinais para cuidar das doenças e usando também a fé e a bênção para trazer um conforto espiritual àquelas pessoas. A entrega do Beato Eustáquio, né? Quando nós conhecemos a história de Damião, aí nós entendemos quem que o inspirou a viver com profundidade a sua missão, né? Com entrega e com presença. Na minha caminhada como formando, né, como seminarista, depois como padre, eu conheci muitos religiosos e padres que entraram na vida religiosa motivados pela história de Damião. E é impressionante. Eu conheci vários padres diocesanos, conheci religiosos de diversas congregações de vida apostólica, conheci carmelita, camiliano, jesuíta, vocacionista, mas também conheci religiosos de vida contemplativa, né? Quando eu fiz a ADI em Belo Horizonte, terapia de religiosos, a priora do Carmelo de Aparecida, ela, quando eu falei que era religioso dos Sagrados Corações, ela falou, da congregação de São Damião de Molokai? Eu falei, isso mesmo. Ela é muito devota e entrou na vida religiosa motivada pela história de São Damião de Molokai. Um dia eu partilhava com um irmão nosso, o padre Silvano, né? Como que São Damião, ele inspirou as mais diversas vocações na igreja, né? Vocações religiosas de vida apostólica, de vida contemplativa nos mosteiros e leigos missionários, né? Então, a história de São Damião, ela toca profundamente o coração de todas as pessoas, de católicos e também de não católicos. Porque na história fala que um pastor protestante mandou ajuda para Damião na ilha de Molokai,
para cuidar dos leprosos. Então, essa é uma pequena explanação, né, da história de São Damião. Claro, poderia falar muito mais coisas, né, muitos outros aspectos, mas isso é o que mais me toca e aqui partilho. Um outro detalhe da história de São Damião, que também sempre me chamou muita atenção, antes do Concílio Vaticano II, as celebrações de exéquias, de funerais, tinha muito aquela tônica do juízo final, né? Da alma que passa pela morte e vai ser julgada por Deus, né? Tanto é que grandes compositores de missas compuseram a missa do Réquiem, e tem aquela parte da missa do Réquiem, a Dies Irae, ou seja, o dia da ira do Senhor, né? E Damião, no contexto dele, antes do Concílio Vaticano II, quando a celebração das exéquias tinha essa tônica forte de juízo final, né, de condenação da alma, Damião, quando morria um leproso na ilha de Molokai, a banda que tocava nas festas da igreja acompanhava o cortejo até o cemitério com música alegre. Por quê? O dia da morte era o dia da libertação e do encontro com Deus, né? Damião, ele colocava, diferente um pouco do contexto da sua época, ele dava a tônica mais no aspecto da ressurreição, do encontro com Deus, né? Do que no aspecto do juízo final, do julgamento, né? Do dia da ira do Senhor. Então, isso é um dos vários pontos que poderíamos tratar da figura de Damião, mas aqui eu destaco essa coragem que Damião teve de entregar a sua vida cuidando dos leprosos, daqueles marginalizados do seu tempo, e que inspirou nosso querido Beato Eustáquio, muitos religiosos de nossa congregação dos Sagrados Corações e de tantas outras congregações. Muito obrigado, padre, pela sua apresentação tão devocional e carinhosa de Damião. E sua apresentação mostra o motivo de que por que é tão importante estudarmos Damião, né? Padre Eustáquio vai criando a sua experiência missionária, o seu desejo de cuidar dos enfermos, dessa integralidade do cuidado que o senhor falava, de cuidar tanto da parte espiritual como física. Todos esses pormenores vão aparecer também na história do Padre Eustáquio. Então, te agradeço muito. Nós seguimos nosso itinerário aqui, conversando um pouco mais sobre esse Padre Eustáquio que se depara com a história de alguém extremamente doado. Alguém que cuidou dos enfermos, cuidou da parte espiritual, buscou efetivar um trabalho, um cuidado integral. Ele fica muito apaixonado com isso e busca a congregação, a família espiritual que esse homem havia consagrado a sua vida. E é a congregação dos Sagrados Corações que é a família religiosa, tanto de São Damião, quanto do Beato Padre Eustáquio. É a partir dessa comunidade que a santidade desses dois vai sendo cada vez mais cristalizada. Então, Padre Vinícius, o senhor está aqui conosco já. A todos, me escutam bem? Sim. Sim? Fico muito feliz e muito agradecido por um grupo tão grande de pessoas participando desse nosso primeiro curso sobre a vida de Padre Eustáquio. Fico muito contente em poder saudar ao querido Vanildo, já missionário, outro Damião lá no Paraguai. E eu queria começar justamente com o que o Vanildo terminou, o Padre Vanildo. E justamente foi através da figura de Damião que o coração de Jesus conquistou o Padre Vanildo para a nossa congregação. E é uma alegria muito grande, uma gratidão enorme ao coração de Jesus por ter inspirado, através de São Damião, a vinda do Padre Vanildo para a nossa comunidade. Acho que é bem importante compreender, olhando agora de trás para frente. Padre Eustáquio nasceu em 1890.
exatamente um ano depois da morte de São Damião. Naquela época, a congregação, que tinha sido fundada na França, estava se expandindo. Mas acontecera um fato muito grave, que é o seguinte: na década de 1870, quer dizer, um pouco antes, houve uma revolução comunista na França. E essa revolução provocou a morte de grande parte do clero. Da nossa congregação morreram todos os membros da Casa Geral, onde estava o governo da congregação no mundo, menos o padre superior geral, que estava na Bélgica. E com isso a congregação mudou a sua sede para a Bélgica, e isso vai dar possibilidade e ânimo para que Damião e tantos outros, né, estivessem na congregação. Uma outra coisa importante dessa ligação de Eustáquio com Damião é que houve um gesto que a gente poderia até pensar que foi um gesto de marketing extraordinário, mas um gesto também espiritual muito bonito. Os jovens daquela época queriam ser um novo Damião. E a congregação, então, colocou como a casa de formação, o seminário da congregação, a casa da família onde nasceu Damião de Molokai, que hoje é o Museu de São Damião. Então, isso é uma coisa muito significativa. Os professores de Eustáquio e de Damião, muitos deles foram formados por aqueles que tinham sido martirizados. Mas acontece que o martírio está na origem, no fundamento da nossa congregação. Esses dois personagens que vocês veem aí na tela, de um lado uma mulher, a Madre Henriqueta, de outro um homem, o padre José Maria Cudran. Eles dois nasceram no final do século XVIII. E em 1792, quando estourou a Revolução Francesa, eles eram jovens, ela era uma jovem da sociedade, de família nobre, e ele era um jovem seminarista terminando seus estudos, quase no finalzinho. Só que veio uma lei que quem fosse padre e não renunciasse à fidelidade à Igreja de Roma, mas que se filiasse à Igreja Nacionalista, como se fosse uma igreja católica francesa dependente dos revolucionários, estaria condenado. E quem ajudasse também estaria condenado. Se alguém escondesse um padre, também estava condenado à guilhotina. Então, o jovem seminarista Cudran, ele teve que fugir, como todos os outros. E como ele já estava com os estudos praticamente prontos, o padre superior deu uma carta para ele dizendo: se você encontrar um bispo fiel ao Santo Padre, o Papa, peço ao senhor bispo que ordene. E assim o padre Cudran, José Maria, foi ordenado às escondidas na biblioteca de um antigo seminário irlandês. E a Henriqueta, com a mãe dela, deram guarida para alguns padres, esconderam os padres no castelo onde elas moravam. E elas foram descobertas, foram presas e condenadas. E a vida do padre Cudran, um dia a gente pode fazer uma outra, é maravilhosa a vida dele, curiosíssima. Porque o que ele teve que fazer? Como ele estava condenado e já era padre, ele queria atender as comunidades, mas não podia fazer. Então, um dia ele vestia de polícia, outro dia de padeiro, outro dia de mendigo, outro dia de vendedor de frango. E assim ele ia enganando a polícia, celebrando missa e levando sacramentos para as pessoas. Cada história é mais interessante. E ele pulou o muro da cadeia para poder entrar clandestino e atender os condenados à morte. E lá dentro ele encontrou essa jovem Henriqueta com a sua mãe. E ele ouviu a confissão dela e eles perceberam que eles tinham a mesma sintonia
de consagrar a vida deles aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e de servir a igreja através de uma multidão de mulheres e homens vestidos de branco que levariam o evangelho do amor de Jesus, da fidelidade de Maria, até as ilhas mais distantes. E assim aconteceu. Eles começaram a atrair também outros jovens, conseguiram se livrar da morte e fundaram, em 1800, a Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. É muito importante recordar que o fato de nós sermos uma congregação de mártires não é por acaso. A consagração ao Sagrado Coração de Jesus está diretamente ligada com o tema da reparação. E, na palavra de Santa Margarida Maria Alacoque, o coração de Jesus falou para ela: eis aqui o coração que tanto amou a humanidade e recebe tantas ofensas. Eu quero que você estabeleça um culto, o culto ao coração de Jesus, para reparar as ofensas. E o padre fundador e a madre fundadora tinham uma consciência muito grande de que os filhos dos Sagrados Corações deveriam ser filhos da cruz. Então, quando Damião enfrenta, quando aqueles outros enfrentam o martírio, quando o Padre Eustáquio enfrenta as dificuldades do seu apostolado no Brasil, não tem nada de estranho. Eles são filhos dos Sagrados Corações. E, para terminar, eu quero contar para vocês que a congregação é fundada, como eu já falei, na clandestinidade, completamente escondida. E, principalmente, através da adoração ao Santíssimo Sacramento. É muito até engraçado a gente ver as aventuras que eles viveram naquela época. Na nossa casa em Paris, a gente pode ainda ver como eles colocavam na parede um falso quadro onde estava o Santíssimo Sacramento. No meio da mesa da sala de jantar, tinha um sacrário que a polícia pensava que era um jarro de flores. E então a Henriqueta e as outras futuras irmãs ficavam bordando e fazendo crochê, como se fossem damas da sociedade tomando um chá, mas na verdade elas estavam fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. E o padre Pudran ficava com elas. E na sala tem um alçapão que é justo para o corpo de uma pessoa, tinha que ser um pouquinho mais magro do que eu, porque senão não dava certo. E o padre, então, escondia ali quando a polícia chegava. Então, foi uma vida de muita aventura e de muito serviço à igreja. Ainda enquanto estavam vivos, eles desejavam que a congregação fosse missionária. Quando eles enviaram os primeiros missionários, só para vocês conhecerem o valor do missionário, e essa centena, mais de uma centena de holandeses e espanhóis que vieram para o Brasil, seguindo o exemplo de São Damião, e um deles, o primeiro, foi o Padre Eustáquio. Quando os primeiros missionários iam partir para as missões, eles se aproximaram e queriam se ajoelhar aos pés do padre fundador e da madre fundadora. Eles falaram: não, vocês é que vão nos dar a bênção. E aí a madre fundadora e o padre fundador se ajoelharam aos pés e disseram que os missionários eram a glória do Instituto. Aqueles que iam partir para as ilhas distantes, que iam, naquela época, gente, quando se despedia do pai e da mãe, eles diziam até o céu, porque se viajava para não voltar nunca mais. Assim foi com Damião e assim ia ser com Eustáquio. Depois de 10 anos que eles estavam no Brasil, é que houve a liberdade para eles visitarem a família, e aí vem toda a história lá de Poá, com a água de Lourdes. Mas então eu quero destacar isso, a Congregação dos Sagrados Corações, que é uma congregação missionária, dedicada à reparação do amor dos Sagrados Corações, fundamentada na adoração e no serviço à igreja. O padre Pudran, naquela época, insistia e devotava que a nossa missão é ajudar e
zelar pela Igreja na fidelidade ao Santo Padre Papa. Isso é uma característica fundamental. Uma comunidade a serviço do Evangelho, a serviço do amor de Deus, em fidelidade à Santa Igreja e ao Santo Padre, o Papa. E assim a gente poderia falar muitas outras características, mas essa é a família onde Damião se santificou de uma forma extraordinária e que se tornou um ícone, como disse o Leandro, um sinal da presença dos Sagrados Corações no mundo, de tal forma que atraiu também o Padre Eustáquio. Mas todos os padres estrangeiros que vocês conheceram da nossa congregação, desde o Padre Gil, Padre Lamberto, irmão Vendelino, todos aqueles que vieram da Holanda, até os mais novos, Padre Reinaldo, Padre Paulo, todos diziam a mesma coisa. Nós entramos na congregação para ser um novo Damião. Então, este é o testemunho da família que deu origem a esse pequeno missionário escondido, humilde, simples, que se tornou um gigante na fé e um gigante na comunicação do amor de Deus, dizendo sempre aos Sagrados Corações de Jesus e Maria toda a honra e toda a glória. Muito obrigado ao Leandro por esse trabalho tão bonito, tão importante, e principalmente ver esse número de pessoas aprofundando conosco os passos. Esses dias nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais sobre o pensamento do Padre Eustáquio, a forma como o Padre Eustáquio, de forma tão entusiasmada e tão humilde, viveu o amor aos Sagrados Corações. Saúde e paz a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Padre. Nós percebemos, então, que os santos participam de diversas escolas. Uma delas, todo testemunho de doação do Padre Damião, inspirado e formado a partir de toda essa doação, que é a espiritualidade, o carisma da Congregação dos Sagrados Corações, que anuncia esse amor de Deus na figura dos corações com espinhos, rasgados pelas lanças, envoltos por todo esse sofrimento, mas que continuam com essa chama de amor. E é esse testemunho de experiência de amor e proximidade, inspirado e ensinado nessa escola dos corações unidos que permanecem amando, que inspira Damião e Eustáquio no seguimento a Jesus e no anúncio desse amor misericordioso que esses dois padres experimentaram e saíram para o mundo para anunciar. Nós temos um tempo bastante curto até chegarmos à partida dos missionários. Talvez seguíssemos um pouquinho mais na história do Padre Eustáquio, compreendendo que ele, a partir dessa experiência com a história do Damião, ele vai para o seminário menor da Congregação dos Sagrados Corações. Aqui está o Padre Eustáquio, no meio desse grande número de estudantes, para depois o Padre Eustáquio ingressar no seminário da congregação. Eu trouxe essas fotos para vocês, que são fotos que bastante interessantes do Padre Eustáquio. Nesse período que ele esteve no seminário, ele se dedicou ao teatro. Então, nós temos essa figura aqui, o Padre Eustáquio num teatro, aqui o Padre Eustáquio numa banda de música. Então, nesse tempo, o Padre Eustáquio aprendeu também várias questões ligadas às artes, que depois se tornariam ferramenta de evangelização por onde ele passava. Ele vai permanecer no seminário menor, até que em 1913 ele ingressa no noviciado da Congregação dos Sagrados Corações e muda para a cidade onde nasceu Damião, na Bélgica. Com o início desse noviciado, Padre Eustáquio toma o nome de Eustáquio, inclusive eu coloquei aí do lado uma figura de Santo Eustáquio, que Padre Eustáquio muda seu nome a partir da vida de Santo Eustáquio, um mártir romano.
Padre Eustáquio cultua uma devoção, tanto que no livro que nós temos hoje de oração do Padre Eustáquio, na primeira página ele colou uma ladainha de Santo Eustáquio. Então, seu santo onomástico, que inspirava ele nessa missão, é nesse período que ele troca o seu nome, né, de Hubertus para Eustáquio, com o nascimento de um religioso, de uma nova pessoa dedicada a entregar-se inteiramente ao serviço na congregação dos Sagrados Corações. Nesse tempo de noviciado, um dos formadores dele escreve isso, que Padre Eustáquio mostrou-se um noviço exemplar e inteiramente dedicado à obra de sua congregação, a serviço dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E aqui eu pego um pouquinho do que o Padre Vinícius falava sobre a reparação, retomando aquilo que nós falávamos no início do encontro, que a consagração que o Padre Eustáquio faz aos Sagrados Corações é uma experiência que o motiva a sair ao encontro do outro. A reparação que o Padre Eustáquio busca é fazer com que as pessoas amem mais esse amor misericordioso que o Padre Eustáquio experimentou em sua vida. E para que as pessoas amassem mais, o Padre Eustáquio compreendeu, assim como Damião, que o cuidado integral da saúde do corpo e da alma era um caminho efetivo, uma linguagem amorosa, a mesma linguagem que os corações unidos, que continuam amando, transmitem a todos os missionários e a todos aqueles que se aproximam dele. É a partir dessa experiência de cuidado e amor que Padre Eustáquio vai anunciar esse amor misericordioso. É a partir do cuidado com o outro que Padre Eustáquio vai buscar mais amor, vai buscar reparação. É a partir desse encontro que o Padre Eustáquio compreende que a reparação também é transformação. Reparar as ofensas ao coração de Jesus é, além de fazer com que mais almas continuem o amando com fervor, mas também que o cuidado com o outro seja uma forma de desagravar esse coração tão amoroso. Então, Eustáquio encontra no rosto do outro uma forma de dar mais amor a Jesus. Esse Cristo sofredor, esse coração de Jesus que continua a bater unido ao coração do seu povo sofrido. Então, é essa espiritualidade de união que vai levar toda essa todo esse caminho do Padre Eustáquio como um missionário que anuncia o amor misericordioso, que se torna um mendigo desse amor. Ele escreve: me torno um mendigo nas ruas, em todos os lugares que eu vou, eu quero anunciar e pedir mais amor para Jesus. E faz isso através do cuidado e da proximidade que esse povo. Em 1915, ele faz sua profissão temporária. Aqui nós temos o Padre Eustáquio escondidinho aqui nesse canto. Depois nós podemos também mandar esse material para vocês verem essas fotos com mais proximidade. E aqui a profissão perpétua, quando o Padre Eustáquio faz seus votos de pobreza, obediência e castidade, que são votos que serão traduzidos em atitudes durante vários momentos da vida do Padre Eustáquio. E aqui ele escreve para sua irmã, e com isso eu acho que nós terminamos o encontro de hoje e retomamos o próximo encontro a partir da ordenação do Beato Padre Eustáquio, quando ele escreve assim: aquele foi um dia que ninguém poderá tirar da memória. Pode ser comparado ao dia da minha primeira comunhão, mas em certo sentido foi muito melhor, pois na primeira comunhão nós recebemos Nosso Senhor, e agora, por outro lado, nós nos damos a Ele. Então, um pouco do sentimento do Padre Eustáquio, de alguém que experiencia essa doação. O Padre Eustáquio só anuncia o amor de Deus porque experimentou em sua própria vida, e marca sua caminhada espiritual como filho dos Sagrados Corações, essa profissão, essa entrega, onde ele promete viver pobreza, obediência e castidade, alicerçado nesses votos que nascem do próprio coração de Jesus. Assim como Jesus foi manso, assim como Jesus foi obediente, assim como Jesus se fez pobre, Eustáquio vai pautar sua vida a partir da escola desse coração misericordioso, desses corações amorosos que ele encontra na congregação dos Sagrados Corações. E fará de sua missão, daqui para frente, uma imitação, como nos ensinou o Padre Cudran, que a regra da congregação dos Sagrados Corações é a imitação das 4 idades de Cristo. Em Jesus nós temos tudo: seu nascimento, sua vida oculta, sua vida evangélica e sua vida crucificada. Então, o que segue agora no próximo encontro
é para nós percebermos como Eustáquio se torna um peregrino. A partir dessa profissão perpétua, ele se torna sacerdote e vai ao encontro desse povo. Então, nós continuamos no próximo encontro, retomamos aqui de onde nós paramos. Espero vê-los de novo. Mais uma vez, nós temos 4 minutinhos. Caso alguém tenha alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, só levantar a mãozinha. Tem uma mãozinha que aparece aí no celular para vocês. Ninguém? Ah, Delcimar. Oi, Delcimar. Boa noite. Olá, gente, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, só gratidão mesmo, porque o conteúdo muito rico, né? E isso nos inspira ainda mais a continuar incentivando essa devoção. Eu não sei se o Padre Vanildo ainda está, mas eu estava ouvindo ele falar bastante sobre São Damião e 2 questões que ele falou e que eu fiquei curioso, na verdade, né? Ele sabe dizer quanto tempo o Padre Damião atuou em Molokai, assim, em quantidade de anos mesmo, né? Até para ter essa dimensão do quanto foi essa entrega, né? De vida mesmo em favor dos transcenianos, né? E ele falou também que o mundo ficou sabendo da presença do Padre Damião em Molokai, né? De que forma, né, isso aconteceu? Através como que essa notícia se espalhou, né? E ele sabe informar. O Vanildo não está. Eles estão com queda de energia lá, Leandro, acho que ele já te falou isso, né? Sim, sim. Então eu vou procurar responder. Posso? Por favor, Padre. São Damião chegou na ilha de Molokai em 1873, no dia 10 de maio, que se tornou, inclusive, o dia litúrgico, porque o 15 de abril, que é o dia da morte, acontece muitas vezes em época de Páscoa, dia de Páscoa. Então ele ficou 16 anos lá. 16. E foram anos, como a gente sabe, difíceis, de perseguição, de incompreensão, e a maior parte deles ele ficou sozinho, sem um outro padre. No final, vieram algumas pessoas, algumas irmãs, inclusive uma que se tornou santa, a irmã Mariana, mas foram 16 anos que ele esteve lá. E a outra pergunta era? Como que essa notícia se espalhou, né? Naquela época, ainda mais numa ilha, né? É muito interessante essa pergunta sua, porque a notícia espalhou igual uma bomba no mundo inteiro. Os jornais do mundo inteiro começaram a noticiar que havia um frade, um religioso, que tinha aceitado se enterrar vivo na ilha de Molokai. Então, os jornais, os navios daquela época passavam por ali, e inclusive dizem que os capitães diziam que quem passasse diante dos rochedos da ilha de Molokai devia fazer um gesto de reverência, porque ali um homem tinha entregado a sua vida pelo serviço aos demais. E um jornal inglês publicou a história de São Damião, e então um pastor da igreja anglicana se tornou um grande admirador de São Damião e foi uma das pessoas que ajudou muito a São Damião, mandando roupas para os leprosos, mandando mantimentos. Só que isso, Delcimar, provocou um outro problema, porque provocou ciúme nos católicos. Os católicos diziam que a atitude de São Damião de receber as coisas que a caridade dos anglicanos mandavam era como se fosse uma ofensa para os católicos do lugar. Então, isso também foi motivo de perseguição para Damião. Muito bom.
Gente, então, nós encerramos esse nosso encontro de hoje. Na próxima semana, retomamos esse final até eles partirem para o Brasil e os primeiros anos no Brasil. Teremos a presença do André, de Romaria, Matheus, de Estrela do Sul, Padre Guilherme Stort, de Cascalho Rico. Então, nós conversaremos nesses primeiros anos em que o Padre Eustáquio vem fazer aqui sua missão junto ao povo brasileiro. Agradeço a presença de cada um, saúde e paz. Peço uma ajuda para os que estão aqui. Se vocês souberem de alguém que não conseguiu entrar dessa vez por causa de dificuldade com o link, que vocês nos ajudem nessa parte. Quando nós enviarmos o link geral, se vocês tiverem mais acesso, mais facilidade de acessar, vocês enviem para essas pessoas. Mas no mais, Leandro, temos... Oi. só um minutinho. É que eu queria dizer, falei na missa também hoje, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever, porque como o link é fechado só para quem está inscrito, fica gravado e vocês podem, inclusive, rever, entrando novamente durante essa semana, o que foi apresentado. E se alguém não viu o primeiro encontro, assim como os outros, vão poder rever durante a semana, porque o link vai ficar permanente. Sim. Nós fizemos a gravação desse conteúdo todo, e logo o canal Padre Eustáquio vai criar um link exclusivo de acesso até o início da semana, para que vocês possam entrar e acessar todo esse conteúdo. Tá Gente, bem? saúde e paz. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Tchau, tchau. Saúde e paz.